Olá, então vou falar hoje de análise de correlação, tá? Aplicado para psicologia, na psicologia. Então, o que é a correlação? Correlação é uma medida estatística que indica a força e a direção da relação entre duas variáveis, tá? Então, mostra, né? A gente vai avaliar se elas tendem a aumentar ou diminuir conjuntamente, juntas, né? Então, a correlação é uma relação linear, que é uma relação que se aproxima a uma linha, a uma reta, né? De duas variáveis, né? E vai representar tanto a força e a direção, né? Vai ser um valor, né? Que vai representar tanto a força e a direção dessa relação entre duas variáveis, né? Então, aqui para a gente graficamente, né? Intuitivamente entender, então cada pontinho aqui, cada pontinho dessa cada pontinho preto seria uma pessoa e a gente avaliou, vamos supor, ansiedade e bem-estar, né? Então, a gente pode ver que indivíduos que têm baixa ansiedade, né, valores mais baixos de ansiedade, tendem a reportar níveis mais altos de bem-estar, né? E pessoas com níveis, à medida que a ansiedade vai crescendo, né? Níveis mais altos de ansiedade, essas pessoas tendem a reportar níveis menores de bem-estar, né? Então a gente poderia dizer que aqui a gente tem uma relação entre essas duas variáveis, que é a ansiedade e bem-estar, uma relação linear negativa, né? Então, à medida que a ansiedade aumenta, bem-estar diminui, ou à medida que o bem-estar aumenta, a ansiedade diminui, né? Quando a gente fala de correlação, então a gente está falando de relação linear entre duas variáveis, né? Uma reta, e a correlação é um valor que varia entre -1 e 1, né? Então, -1 seria uma relação linear perfeita, negativa, né? Então, todos os pontos, né? Todas as pessoas daquela amostra que a gente está medindo, né? E está fazendo a correlação, o coeficiente de correlação, ele cai perfeitamente, né? Ele fica perfeitamente em cima de uma reta, né? E daí o valor do coeficiente de relação seria -1. Quando essa reta, esses pontos, né, caem, né, ficam perfeitamente em cima de uma reta crescente, né, esse valor da correlação seria 1, né, e quando quando não tem relação, não tem correlação entre essas duas variáveis, então vamos pensar aqui, por exemplo, ansiedade e altura de uma pessoa, né? Então pessoas mais altas tendem a ter tanto níveis baixos, médios e altos de ansiedade, e pessoas mais baixas também, né? Então não tem correlação, esse coeficiente de correlação vai ser próximo de 0, né? Então aqui esse valor, então, ele fala tanto da força, né, como da direção. Então, direção negativa, né, direção positiva, né, decrescente, crescente, né, e não correlação, né. E a força entre -1 e 1, quanto mais próximo de -1 ou 1, mais forte é essa relação entre essas variáveis. Aqui tem exemplos mais reais, né? Então a gente normalmente uma amostra, né, que a gente coleta tende tende a uma reta, né, mas não cai perfeitamente na reta, que nem nesse outro slide, né? Então uma correlação positiva, aqui uma correlação negativa, né? Então aqui poderia ser ansiedade e depressão, por exemplo, sintomas de depressão. Aqui poderia ser ansiedade e bem-estar, como a gente já falou. Aqui também, né, ansiedade e altura, né, como a gente já falou, só para ter uma ideia, que uma correlação nula, e aqui é a correlação perfeita, né, então aqui esse valor seria correlação igual a 1, né.
Isso, só para lembrar aqui, então a correlação é sempre uma relação linear porque é uma reta, quando as variáveis podem ter uma relação, mas não linear. Então aqui, por exemplo, tenho duas variáveis aqui que tem uma relação quadrática, né, uma relação não linear. E poderia ser, só para a gente exemplificar, poderia ser idade e aqui continuar com ansiedade. Então, só para a gente entender, né, pessoas mais jovens tenderiam a ter níveis menores de ansiedade, assim que vai entrando na fase adulta, né, vai crescendo essa ansiedade, né, e depois na fase com a idade mais avançada, né, a ansiedade tenderia a diminuir, né? Lógico que isso aqui é uma representação, né? A gente só está dando exemplo só para ficar um pouco mais claro, né? Mas então aqui aqui não é uma relação linear, né? Aqui tá errado, aqui é uma relação quadrática. A correlação é sempre linear, tá? Então aqui tem uma relação quadrática entre essas duas variáveis, né? Então, coeficiente de correlação é um número que quantifica o grau e a direção, né, ou a força e a direção da relação linear entre duas variáveis, que varia entre -1 e 1, onde valores próximos de 1 indicam correlação positiva forte e próximos de -1 indicam correlação negativa forte, e valores próximos de 0 indicam ausência de correlação, né, ou relação linear. Tá? Aqui o Cohen deu uma classificação dos coeficientes, né? Então ele fala que quando a correlação estiver entre 0,10 e 0,29, né, 0,010 e 0,29, em módulo, essa correlação é pequena, é média entre 0,30 e 0,49 e alta entre 0,50 e 1, né? Então aqui é uma classificação que a gente pode utilizar, né? Quando que a gente vai usar essa correlação? Então, quando a gente tem variáveis intervalares ou contínuas, né? A gente pode fazer também com variáveis categóricas, né? Os dados são emparelhados, isso aqui é importante. Então, uma pessoa mediu, né? Respondeu a dois instrumentos, né, psicológicos, né? Então a gente mediu essas duas variáveis, tanto ansiedade quanto bem-estar na mesma pessoa, né? Ou ansiedade e depressão, como no caso ali das duas variáveis que a gente está fazendo, né? Então, quando a gente está fazendo uma correlação, a gente está sempre uma pessoa respondeu os dois instrumentos que a gente está utilizando, tá? É proveniente de uma amostra aleatória simples, né? Representativa da população ali que a gente está medindo, tem que ter normalidade das variáveis e linearidade da relação entre as variáveis, né? Como é uma correlação, a gente vai inspecionar o gráfico de dispersão para garantir que não seja uma relação que não seja linear, né? Então a gente vai falar do principal coeficiente, né, que a gente usa para correlação é o coeficiente de correlação de Pearson, né? Existem outros, por exemplo do Spearman, né? Mas a gente usa o coeficiente de correlação de Pearson, é o que mais se usa na psicologia, né? E aqui é a fórmula que se usa, né? Eu vou mostrar para vocês. Então a gente tem duas variáveis, x e y, né? Poderia ser ansiedade e depressão, x e y. E daí a gente tem cada valor da pessoa, cada indivíduo é um i aqui, né? Então cada resposta no instrumento, né? Score do instrumento da pessoa menos a média daquela amostra vezes cada indivíduo lá menos a média, né? Dividido pela raiz quadrada de cada indivíduo menos a média ao quadrado, vezes, né? Isso é a somatória, né? A somatória de cada indivíduo menos a média ao quadrado, né? Vamos ver operacionalmente, né? Então a gente tem vamos dizer que a gente tem 5 alunos aqui, né? Que a gente mediu a variável x, que a gente chamou de ansiedade, e y,
depressão, vamos dizer, né? Sintomas de ansiedade e depressão. E daí tem aqui o score do indivíduo de ansiedade, do indivíduo 1 de ansiedade e de depressão, o score do indivíduo 2 de ansiedade e de depressão, né? Então a primeira coisa que a gente pode fazer, né, se a gente fosse calcular na mão, né, só para mostrar, mas se fosse calcular na mão, então a gente pega, calcula a média de ansiedade, né, a média aqui, né, desses valores, e a média de Y aqui, e daí teria esse 6,5 menos a média, que vai dar esse valor aqui, essa média aqui que a gente calculou, né? E do Y também, Y menos a média que a gente calculou aqui desses valores, vai dar isso aqui, né? E depois aqui a gente faz esse valor vezes esse valor aqui, vai dar esse valor aqui, e aqui a gente faz esse valor, né? Esse valor aqui ao quadrado, né? E esse valor aqui ao quadrado, tá? Então a gente já tem todos os valores ali da fórmula, né? E daí é só aplicar, né? Fazer a somatória desses valores aqui, que vai dar esse valor aqui, a soma desses valores aqui e a soma desses valores aqui, né? Então a gente vai ter um valor aqui, vai ter aqui, aplicando a fórmula, a gente tem uma correlação de 0,98, tá? Aproximadamente, tá? E daí a gente sabe, então, baseado nesse valor, a gente sabe que essa relação é positiva, né? E de acordo com a classificação de Cohen, forte, né? Então a gente tem tanto a direção, que é positiva, e tanto a força da direção, né, que é forte. Então a gente sabe que a gente poderia interpretar que quanto maior os níveis de ansiedade, maiores são os níveis de depressão nessa amostra, né? Tá? Então esse é um índice, né? E a gente pode fazer um teste T para o coeficiente de correlação para verificar se na população que esses, né, para fazer uma inferência dessa amostra, né, a partir dessa amostra para a população da qual essa amostra a gente coletou, né? Então, como todo teste de hipótese, a gente tem H0, né, que é a hipótese nula, no ρ, o ρ é o coeficiente de correlação, é o parâmetro de correlação na população, então ρ igual a 0, né, então que não tem correlação entre essas duas variáveis, e a hipótese alternativa é que o ρ é diferente de 0, né. Então, a partir do método clássico, a gente vai calcular o T, né, a gente usa a estatística T, então a gente vai ter um T calculado, né, e a gente vai ter um T crítico, um T tabelado, né, e daí a gente vai verificar, né, a gente vai usar a distribuição T, né, só relembrar aqui como é que é, né, a gente tem o T crítico, aqui menos T crítico, o T crítico aqui é a área de não rejeição de H0, e aqui são as áreas de rejeição de H0. Então aqui também é a área de rejeição de H0. Então, se o T calculado, dependendo do T calculado, cair na área, se o T calculado cair na área de não rejeição de H0, a gente não rejeita, né? Então, se ele cair aqui, a gente não rejeita H0. E se ele cair na área de rejeição, né? Aqui, nessa área aqui, se o T calculado cair aqui, a gente rejeita H0, né? Então, relembrando o teste de hipótese no método clássico. Mas aquele método que a gente usa principalmente em psicologia, né, porque a gente usa softwares, né, é o método do p-valor, né? Então, considerando um nível de significância igual a 0,05, se o nosso p-valor é maior que 0,05, a gente não rejeita H0,
né? E daí a gente vai concluir que a correlação na população é igual a zero, né? O parâmetro de correlação entre essas duas variáveis, né? É igual a zero. Ou a gente pode falar também, que é uma linguagem que a correlação não é significativa, tá? Quer dizer que ela não é diferente de zero. E se o P for menor que 0,05, a gente rejeita H0, e daí a gente pode falar que a nossa correlação é significativa, tá? Significativa, diferente de zero, e daí quer dizer que essas duas variáveis, né? A gente estava falando de ansiedade e depressão, né? No exemplo, que elas compartilham variância, tá? Isso aqui quer dizer que elas compartilham variância, né? Que aumentando uma aumenta ou diminui a outra, dependendo do valor, né? Da direção da correlação, tá bem? Aqui lembrando, né? Para a gente levar em consideração, né, da correlação. Então, a gente tem que a correlação não trata, né, não analisa uma correlação que não seja linear. A correlação é sempre uma relação linear, que parece uma linha, uma reta. A gente tem que ter cuidado, porque o coeficiente de correlação ele é muito sensível ao outliers, né? Outliers são valores que fogem ali, né, que estão muito distante do restante, né, dos demais valores, tá? Então, a gente tem que cuidar, né, sensível a outliers. Lembrar sempre, né, que correlação não significa causalidade, né? Então, se ansiedade e depressão estão correlacionadas, né? São correlacionadas, não quer dizer que a ansiedade causa depressão e nem depressão causa ansiedade, né? Então, correlação não implica causalidade, tá? E a gente pode sempre fazer um teste de hipótese, né? Para fazer uma inferência estatística, né? Uma inferência sobre a população, né? A gente faz a correlação, pode ser representar a correlação daquela amostra, né? Representa a correlação, o valor da correlação naquela amostra, mas a gente pode fazer uma inferência para aquela população, tá? Aqui só um exemplo de como num software, né? Aqui no software R, por exemplo, só para mostrar como que sai, né, o output, né, de uma correlação no R. Então ele dá aqui de A, da variável A, correlação de A com C, né? Aqui ele dá o valor do T, né? Esse aqui é o T calculado, né? Ou estatística T. Esse aqui é o grau de liberdade, né? Lembrando que a distribuição tem um grau de liberdade, e aqui o p-valor, tá? Então a gente pode interpretar aqui aqui é o valor da correlação, né? Então aqui ele dá o valor da correlação, e aqui se o teste de hipótese, né, inferencial dessa correlação. No caso aqui, a gente usando um nível de significância de 0,05, a gente conclui que essa correlação é significativa, é diferente de zero, né? Não é nula essa correlação, tá? E aqui é o intervalo de confiança dessa correlação, né? Não incluindo o zero, então a gente conclui que é significativa, né? E aqui ele dá aqui é o intervalo de confiança, né? E aqui ele nos fala qual que é a nossa hipótese alternativa, né? Que é a correlação real, né? Do parâmetro, né? Da população não é igual a zero, tá? A partir do coeficiente de correlação, a gente pode determinar o coeficiente de determinação, que é o R ao quadrado,
simplesmente elevar ao quadrado o valor do R, né? E o que ele nos fala? Que é o percentual de variância compartilhada entre as duas variáveis, tá? Então, se um R, um coeficiente de correlação, for igual, por exemplo, a 0,30, a gente pode concluir que 15%, né? Que é o R ao quadrado, a gente pode concluir que 0,15 ou 15% da variância dessas duas variáveis são compartilhadas, tá? Fazer um resumo, então, se duas variáveis são correlacionadas, então não são independentes, né? Então, elas são dependentes, né? Se duas variáveis são dependentes, não necessariamente elas são correlacionadas, né? Então, não necessariamente tem relação diferente de zero, né? Porque elas podem ter uma relação não linear, quadrática, né? As correlações podem ser negativas, positivas ou zero, né? A depender da relação entre elas. Negativa, quando aumentando uma variável, a gente observa a diminuição da outra. Positiva, quando aumenta uma, aumenta a outra, ou diminui uma, diminui outra, né? E zero, quando não tem relação entre elas, né? O coeficiente de correlação varia de -1 a 1, e o coeficiente de determinação é o percentual de variância compartilhada entre essas duas variáveis, tá? Aqui um exemplo é como a gente reporta, né, em artigos, né, que são tabelas de correlação em artigos da psicologia. Então, coeficiente de correlação de Pearson entre gratidão, autoestima, otimismo, bem-estar subjetivo, personalidade e idade, né? Então, aqui é uma tabela de correlação. Então, por exemplo, aqui a gente tem 12 variáveis, né? E a gente consegue ter de 2 a 2, né? A gente vai ter um valor de correlação. Então, por exemplo, aqui autoestima e gratidão tem uma correlação de 0,52 nessa amostra, tá? E esses asterisco representa o resultado do teste de hipótese, né? Então, aqui está na nota, né? 2 asterisco é o P menor que 0,01, então a correlação foi significativa, né? Tá? Então, aqui a gente consegue ir encontrando o coeficiente de correlação, representar o coeficiente de correlação de várias variáveis, né? Então, a gente consegue ir cruzando aqui o coeficiente de correlação, tá? Aqui mais uma, só para mostrar, tá? Aqui só para mostrar aqui, ó, gender, né? De uma variável categórica, né? Por exemplo, que é a satisfação de vida, life satisfaction, deu a coeficiente de correlação deu menos 0,07, e essa correlação não foi estatisticamente significativa. Então foi feito o teste de hipótese e a correlação não rejeitou H0, né, no caso aqui, né? Então, tá, só para ficar claro. Aqui, mais um exemplo, tá? E daí vamos fazer algumas perguntas só para recapitular, né? Então, se 36% da variância nos valores de y for explicada pelos valores de x, né, pela variável x, quanta variância não foi explicada, né? Então, basta a gente fazer o complementar desses 36, né? Então, poderia fazer 100 menos 36, né? Que daria 54%, né? Se duas variáveis são completamente
independentes, a correlação entre elas é. Então, a correlação entre elas tem que ser igual a zero, né? Se elas são independentes, a correlação é igual a zero. Se você obtém o coeficiente de correlação de 0,4, quanto a variância não é explicada? Então, primeiro a gente tem que saber quanto de variância é explicada. Então, se o R é igual a 0,40, o R ao quadrado de variância explicada vai ser 0,16, né? E daí, para a gente saber o quanto que não é explicada, então seria 1 menos 0,16, que daria 0,84, né? Então, 84% da variância não é explicada, tá? Tempo gasto trabalhando na frente do computador e visão tem correlação negativa. O que você deve concluir ou pode concluir, né? Pessoas com visão ruim têm maior probabilidade de passar longas horas trabalhando na frente do computador. Trabalhar por longas horas pode causar danos à visão. Um tipo específico de personalidade pode ter maior probabilidade de ter a visão ruim e de trabalhar longas horas na frente do computador ou nenhuma das anteriores. Tá? Então, há pessoas que, se a gente tem uma correlação, né? Então a gente só pensando aqui frente ao computador, trabalhando na frente do computador e visão, a gente vai ter uma tendência, né? Se é negativo, então a gente tem uma distribuição dessa variável, né? Assim, né? Da correlação, né? Então, pessoas com visão ruim têm maior probabilidade, né? Seria essa área aqui, né? Outra coisa, outra pergunta. Observe o seguinte diagrama de dispersão. Qual é a resposta mais sensata? As variáveis mostram uma correlação de... Então, 0, menos 1, 9 ou menos 9. Então, 0 não pode ser, né? Porque 0 seria alguma coisa parecida com essa, né? Menos 1 não pode ser, porque seria perfeita, uma correlação perfeitamente perfeita, né? E teria que ser em cima de uma reta, né? Menos 9 seria decrescente, né? Esses pontos deveriam estar descendo, né? Decrescente, assim, né? Então, a resposta correta é 0,9. Sem um teste de hipótese de correlação, o p-valor foi igual a 0,02, então, nossa hipótese é obviamente verdadeira, nossos resultados são importantes, existe uma chance de somente 2% de que o nosso resultado tenha ocorrido por erro amostral, se considerarmos a hipótese nula verdadeira, ou existe uma chance de somente 2% de que nossos resultados estejam corretos, né? Então, a gente, lembrando do que significa o p-valor, né? Que é encontrar um valor de estatística do teste, né? Encontrar um valor de estatística de teste igual ou mais extremo àquele, né? Calculado. A probabilidade de encontrar uma estatística de teste igual ou mais extremo que aquele, dado que a nossa hipótese nula seja correta, né? Então, tem que ser essa aqui, né? É a chance de probabilidade, né, de encontrar essa estatística desse nosso resultado, né, a estatística do teste, dado que a nossa H0 seja correta. Correlação positiva entre x e y significa que um relacionamento importante existe quando valores de x aumentam, valores de y diminuem. Quando valores de x aumentam, valores de y também aumentam e valores altos são frequentes em x e y. Então, correlação positiva é
Quando valores de x aumentam, valores de y também aumentam, né? Correlação negativa entre x e y significa que daí as mesmas alternativas da anterior, quando x aumenta, valores de y diminuem, né? Uma correlação de 0,5 foi obtida entre ansiedade e estresse para um grupo de estudantes. Quanto da variância em ansiedade pode ser explicada pela variável estresse em porcentagem. Então, se o R é igual a 0,5, o R ao quadrado é igual a 0,25, né? Então, 25%. E é isso. Obrigada, pessoal.